Bom, gente, eu vim aqui para falar. Eu entrei com esse capacete porque provavelmente é o mesmo capacete que está nessa imagem que vocês estão vendo aí, e era o capacete que o meu pai utilizava para visitar as obras da empresa. Ele me colocou esse capacete e eu, com muita honra, trago ele aqui hoje comigo. Eu queria dizer para vocês que o meu pai, ele não é somente o meu pai, ele é o meu herói também, e é sobre ele que eu vou falar aqui hoje. Eu sou diretor-presidente de uma empresa de 53 anos, que foi fundada pelo meu pai. Essa empresa, eu preciso falar para vocês qual é a atividade dessa empresa. A atividade dessa empresa é de cemitérios, crematórios, serviços funerários e planos funerários. É isso que nós fazemos. Eu também sou presidente do sindicato dos cemitérios e crematórios privados do Brasil. Sou diretor de outras entidades nesse segmento. Na faculdade, eu fiz faculdade de comunicação, de publicidade e propaganda. Meu nome é Zé Elias, meu nome é Zé, é um nome muito comum. Então, Zé só tem vários. O pessoal pergunta assim, Zé? Que Zé? Então, o Zé virou esse aqui, o Zé do Caixão. Foi assim que eu sempre fui conhecido na faculdade. Até hoje, os meus colegas de faculdade, quando falam de mim, é o Zé do Caixão. E eu sempre lidei bem, acredito, com essas brincadeiras, porque eu entendo que essas brincadeiras são importantes e necessárias para as pessoas conseguirem lidar com o maior medo do ser humano, que é o medo da morte. Se vocês pararem para pensar, o único animal que tem consciência da própria finitude é o ser humano. E não é fácil ter consciência dessa finitude. E menos fácil ainda é trabalhar com esse segmento. O nosso segmento não é sexy, não é charmoso, ninguém fica sonhando o dia que o filho ou a filha vai chegar no almoço de família ou naquela janta e dizer assim, pai, mãe, eu decidi o que eu quero ser na vida. Eu quero trabalhar em funerário, eu quero ser agente funerário. Eu quero trabalhar com cremação, com cemitérios. A gente não sonha isso para os nossos filhos. Mas esse segmento é um segmento, pelo menos é o segmento que eu conheço, que tem mais chance de propósito e de ajudar as pessoas, de todos. Porque o nosso trabalho é atender as pessoas no momento mais difícil da vida delas, no momento extremo, no momento de perda de alguém que elas amam. Vocês devem imaginar, eu acho que muitos aqui já perderam pessoas amadas e queridas. A gente perde pai, a gente perde mãe, marido, esposa, as pessoas perdem até filhos. Não é fácil. E não é fácil também trabalhar com isso. As pessoas falam para mim assim, Zé, o teu negócio é como qualquer outro. É um negócio como qualquer outro. Eu falo, não. Não é e não pode ser. No momento que for, nós perdemos o nosso objeto. Porque eu não posso comparar um negócio qualquer, com todo respeito a todos os tipos de negócio, com o que nós fazemos. É muito importante. E eu vejo o nosso negócio como uma missão. Como uma missão em ajudar as pessoas, em ser relevantes na vida das pessoas e em cuidar das famílias que passam por momentos de perda, que são todas. O meu desejo, quando pequeno, era de ser igualzinho ao meu pai. Na verdade, para falar a verdade, o desejo não mudou ainda. Meu desejo, de certa forma, sempre foi esse. Meu pai ia para o cemitério trabalhar, eu ia para o cemitério brincar. Eu ficava lá do ladinho dele, às vezes eu ia para os corredores do cemitério, andava de bicicleta, brincava, conhecia até decora algumas lápides de jazigos. Mas o meu compromisso, de fato, é um compromisso com o legado dele. Esse eu considero que é o meu compromisso com o mundo e hoje é o compromisso também da nossa empresa.
Deixa eu falar também, e eu acho que é o ponto importante, é falar sobre a história do meu pai. Meu pai teve uma infância muito difícil. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Ele não conheceu o pai, portanto. Ele foi obrigado, a mãe dele não conseguia criá-lo, queria que ele não passasse pela situação de miséria que eles estavam. E o deu a uma família para que ele fosse criado. Isso, para ele fosse cuidado, digamos assim. Mas ele não foi cuidado. Foi tratado como um animalzinho de estimação. Tipo um mascote humano. Talvez naquela época, década de 30, as pessoas não tivessem pets. Meu pai era mais ou menos um pet da família, e a mãe dele decidiu trazê-lo de volta para viver junto com a família. E começou uma luta muito forte contra a miséria, contra a fome. O meu pai, com 7, 8 anos, ele sustentava a família. E não era um sustento ortodoxo, como vocês podem imaginar. O meu pai era um faminto. Comia restos, comia do lixo, caçava a unha, como ele falava, lagartos, preás, ratões do banhado, para levar para casa para comer. Não só para ele comer, mas para toda a família. E era uma família muito grande. As minhas avós são irmãs, os meus pais são primos em 1º grau. Minha avó paterna teve 2 filhos, meu pai e o irmão dele. Minha avó materna teve 17 filhos. Nem todos eram vivos nessa época, aliás, alguns morreram muito pequenininhos, muito crianças. E, por exemplo, meu pai, muito pequeno, teve que começar a fazer esse tipo de atividade. Então, ele pequenininho, ele participava de um abate de porcos num armazém local, em Dona Francisca. E como recompensa a isso, ele recebia um saco com ossos desses porcos abatidos. E esse saco, esses ossos sempre vinham um pouquinho de carne neles. E esses ossos eram levados para casa, era feito um cozido e era dividido entre a família. E as pessoas comiam esses ossos, roíam esses ossos com carne, pouquinho de carne. Todas as pessoas roíam os mesmos ossos. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. A salvação do meu pai se deu através do trabalho. Ele foi vendedor de jornais, de bilhetes de loteria. Ele foi engraxate, carregador de malas. Isso em idade bem pequena. Eu estou falando de 7, 8, 9, 10, 11 anos. Já rico, ele foi office boy, empacotador, vendedor viajante, carteiro, corretor de imóveis e, finalmente, empresário. Tudo isso aconteceu antes dos 30 anos de idade. Meu pai ele falava assim para mim: filho, eu falo que passei fome porque eu não passo mais. Porque se eu continuasse passando, eu teria muita vergonha de falar que passei fome. Eu quero dizer a vocês que hoje, aqui nesse país, milhões de pessoas estão passando fome nesse momento. Milhares de pessoas nessa cidade estão passando fome. Não importa se elas estão ao alcance dos nossos olhos ou não, porque o fato de elas estarem longe dos nossos olhos só nos ajuda, mas a elas não ajuda nada. Que existe uma certa semelhança no sofrimento do luto e da perda e no sofrimento de quem passa fome. São situações extremas de desespero, de impotência, falta de perspectiva. Eu pergunto a vocês, o que é um problema para quem passa fome? O que é
um problema para quem come do lixo ou para quem come restos? O que é um problema para quem perde o pai, a mãe, ou para quem perde um filho? Na verdade, o nosso grande desafio é de se colocar no lugar do outro. Essa semana aqui em Porto Alegre choveu a semana inteira. E muitos de nós reclamamos da chuva. Reclamamos que as pistas estavam alagadas, que nós estávamos demorando para chegar no trabalho. A gente reclamou da chuva provavelmente ao abrigo do nosso lar e dentro do nosso carro, talvez até no ar-condicionado. Pergunto a vocês, o que é viver uma semana dessas para quem não tem lar? Para quem tem que andar a pé? Na verdade, eu perguntava para o meu pai como é que ele conseguia ser pai se ele não tinha tido um pai. E ele me dizia, eu tento ser o pai que eu gostaria de ter tido. Quando eu tinha 10 anos, meu pai foi comprar uma bicicleta para mim. Ele, naquele momento, já não tinha nenhum problema financeiro, pelo contrário, tinha uma vida muito próspera. E eu me lembro que a gente saiu da Zona Sul, da onde a gente morava, até aqui pertinho, em Canoas, porque havia uma promoção de bicicletas num lugar aqui em Canoas. Mais ou menos 1 hora a gente andou de carro. Foi num sábado de noite. Desde o momento que a gente saiu de casa até o momento de chegar lá, o meu pai foi me dizendo por que eu havia merecido aquela bicicleta. Por que eu tinha feito jus àquele presente. A bicicleta custou 42 mil cruzeiros. Eu nunca vou me esquecer. Porque chegando lá eu já estava quase arrependido de ganhar a bicicleta. Mas foi algo muito importante que ele fez para mim. Me mostrar que as coisas não são adquiridas por acaso, que a gente tem que merecer. Um outro episódio, uma vez ele deu um dinheiro a alguém na sinaleira. E eu fiz uma crítica a isso. Eu fiz um comentário tipo, puxa vida, mais ou menos assim, a pessoa está pedindo aqui, podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma coisa. Que eu acho que é um comentário que muitos fazem. E o meu pai, na hora ele me olhou, e ele com muito jeito, ele falou, filho, é muito mais difícil do que poder dar, é ter de pedir. E naquele momento eu senti como eu havia sido ridículo. Porque a gente fazer comentários de coisas que a gente não viveu é algo meio idiota. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E naquele momento eu fui um idiota e o meu pai não me humilhou por eu ter sido um idiota, mas me deu mais um ensinamento. Bom, gente, o meu pai, ele se transformou num empresário, como eu falei. Nós fomos pioneiros na nossa empresa em planos habitacionais, em cemitérios verticais em concreto armado, em crematórios privados aqui no Brasil. Mas eu acho que o grande legado da nossa empresa não é o que ela fez de material, é a ética e o respeito com que ela se porta. É isso que a gente mostra a todos que trabalham nesse projeto chamado o nosso grupo, que a gente quer fazer o bem e a gente quer respeitar as pessoas. O meu pai, em 2004, ele voltou a estudar. Desde o EJA, desde a 1ª à 4ª série, ensino fundamental, 5ª, 8ª, conta de adição, de subtração, depois 2º grau, fez aulas particulares, sábados, domingos, de noite, porque ele trabalhava o dia inteiro. E, finalmente, se formou na faculdade aos 76 anos, já numa situação de saúde bastante debilitada. Eu quero dizer a vocês que existem muitas histórias parecidas com a do meu pai. Vocês devem conhecer várias. Superação de realidades, superação e de enfrentamento a realidades adversas.
Eu acho que o grande mérito dele foi utilizar a tragédia da fome e da miséria não como pá para cavar um buraco e se enterrar, mas sim como impulso, como plataforma para ele poder ir em frente e crescer. Eu queria encerrar fazendo duas reflexões aqui com vocês. A primeira é a seguinte: a nossa realidade ela só existe a partir disso aqui, a partir dos olhos que a enxergam. Não existe realidade que não seja a que a gente vê através dos nossos olhos ou através dos olhos de cada um. Então, enquanto alguns veem um problema, algo intransponível, outros veem uma oportunidade. Os nossos olhos são os nossos mestres. Se a gente quer realmente mudar o mundo ou a nossa própria realidade, é muito mais fácil a gente mudar o nosso olhar antes de qualquer coisa. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês é que eu disse no início que o meu pai era meu herói, e ele é. Ele sempre vai ser o meu herói. Mas essa é uma homenagem aos heróis e heroínas da vida de cada um de vocês e de cada um de nós. Nós todos temos os nossos heróis, as nossas heroínas, as pessoas que para a gente representam legados, exemplos de força, de superação, de ética. E para essas pessoas, para essa classe de pessoas, a morte é apenas uma morte física. A morte não é real. Essas pessoas, elas se tornam eternas e persistem em cada um de nós. Elas chegam a debochar da morte. A morte é uma realidade relativa para essas pessoas. Então, a gente tem que perguntar se os nossos heróis morrem de verdade. Eu acho que não. Eu tive muita alegria hoje de ter estado aqui com vocês. Foi um privilégio e uma honra. Muito obrigado.